Bem pessoal, meu nome é Herbert Gonçalves, para o site Blender Web. No dia de hoje nós estaremos dando prosseguimento então ao nosso curso de Unity, onde nós estaremos vendo então como utilizar a função GUI, como veremos então, é utilizada para podermos criar então menus interativos no ambiente da Unity. Eu acredito que caso você tenha acompanhado então os nossos demais tutoriais, principalmente então nossos tutoriais acerca de JavaScript, você não terá então nenhum tipo de dificuldade para poder estar acompanhando este tutorial de hoje. Aqui nós temos então um novo projeto, onde nós importamos apenas o Package Standard Assets, e na cena então nós temos por enquanto apenas a câmera principal então, e como nós já sabemos ela já vem incluída então quando nós criamos um novo projeto. Nós vamos iniciar então criando um novo script, neste caso será um JavaScript, que como já sabemos então, vamos apenas relembrar, você poderá estar criando esse script a partir da barra de menus Exit Create JavaScript. Você poderá também clicar diretamente então na nossa barra de controle do painel Project em Create e escolher JavaScript, ou ainda clicar dentro da área então do painel Project com o botão direito do mouse, escolher Create e JavaScript. Uma vez que nós inserimos então nosso script, ele vai aparecer então no nosso painel Project. Ele aparece como um formato de um documento então, com as letras J e S. Tendo então este documento já selecionado, nós clicamos novamente com o botão esquerdo do mouse ao lado do nome, e desta maneira nós iremos então renomeá-lo como script GUI. Beleza? Vocês devem observar também que na nossa View Spectrum, então, nós temos uma prévia do nosso script, porém você não poderá editá-lo a partir desta janela, assim como você poderia fazer, como por exemplo no Blender, a partir então da janela Texto Editor. Aqui, quando você está trabalhando então dentro do ambiente da Unity, você tem que estar editando seu script externamente através de um editor, ou você também poderá fazê-lo através então do bloco de notas, salvando então com a terminação JS. Para nós podermos editar esse script, então nós vamos clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre ele, e então irá se abrir o editor da Unity. Aqui no editor nós podemos deletar então esta primeira linha, a segunda também, a parte de baixo desse script. Vamos aproveitar apenas a parte de cima, onde nós já temos função. No lugar de start, nós vamos colocar então seu O maiúsculo, N minúsculo e maiúsculo. Enter e Tab. E lembrando aqui então a síntese de uma função dentro da Unity. Nós temos então a função, o nome da função, o argumento entre parênteses, abre chaves. Nós colocamos então o código de instruções e fecha chaves. Beleza? Bem, nós sabemos que dentro do ambiente da Unity então, relacionado à programação, os objetos possuem atributos. No caso, o objeto Time, por exemplo, ele possui o atributo DeltaTime, assim como o objeto Transform tem o atributo Rotate. Para fazermos então referência a um determinado atributo de um objeto, nós usamos a seguinte síntese: objeto.atributo. Neste caso, caso quiséssemos então fazer referência ao atributo Rotate, nós utilizaremos então transform.rotate. Sendo que neste caso nós queremos então fazer referência a um atributo da função GUI. Logo, nós utilizamos GUI.box. Vou dar um Enter aqui e vou inserir então os comentários do script. Nós colocamos então // cria a caixa de fundo box. Nós vamos então a partir do GUI.box criar então a caixa de fundo do nosso menu, beleza? Para tanto, nós utilizaremos então o rect, onde nós teremos então 4 medidas então de referência, todas elas então sendo em pixels, onde a primeira será então referente à horizontal, ou seja, a posição horizontal da nossa caixa, depois a posição vertical de nossa caixa, depois a largura e a altura da mesma, sempre em pixels. Bem, neste caso nós teremos então espaço, parênteses, rect, com R maiúsculo, espaço, parênteses, vamos digitar então a posição 10, 10,
tamanho 100, 90, fechamos parênteses. Bem, desta forma nós já teríamos então criado a nossa caixa de fundo então para o nosso menu. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos inserir então um cabeçalho para esta caixa. Colocamos então vírgula, espaço, aspas, escrevemos então nosso menu, fecha aspas, ponto e vírgula. Bem, para que fique organizado então no comentário do nosso script, vamos colocar ali então a outra função dessa linha número 3, então, que seria então criar a caixa de fundo, colocar o cabeçalho. Beleza? Agora nós vamos criar então os botões do nosso menu. Vamos dar um Enter, outro Enter, selecionar então essa linha de comentário, copiar ela, colar. Aqui nós vamos colocar então o que as próximas linhas então de nosso script deverão fazer. Ou seja, cria e nomeia o botão 01 e ativa o início do game. Beleza? Bem, então vamos iniciar então criando o nosso botão e nomeando mesmo. Vamos copiar então a linha número 3 do nosso código. Vamos dar um Enter aqui e vamos colar ela. Só que, como vocês observam, na linha 3 nós criamos um box. Aqui nós vamos estar criando um botão. Então vai ser gui.button. Beleza? Vamos modificar também o tamanho e a localização desse botão. Vamos colocar então 20, 40, 80 e 20. E onde estava nosso menu então vai ser o nome do nosso botão. Nós vamos colocar Play. Beleza? Bem, porém, apesar da função onGui então ela ser executada então durante todos os frames, assim como a função update, nós queremos então que determinada ação só ocorra então quando nós pressionarmos o botão 1 ou o botão 2. Logo nós deveremos então colocar uma condição aqui nesta sexta linha. Logo, se nós vamos colocar uma condição, nós vamos colocar if, vamos precisar então abrir parênteses. Se nós colocamos então um parênteses no início, nós vamos colocar também um parênteses no final. Opa, falando em parênteses então, vamos observar aqui a linha número 3. Nós abrimos parênteses então antes de rect, nós temos então que fechar este parênteses então antes do ponto e vírgula. Beleza? Vamos colocar lá embaixo também. E aqui, como nós colocamos então um parênteses à frente de GUI, nós vamos precisar então fechar com parênteses aqui também. Logo nós tiramos o ponto e vírgula e colocamos outro parênteses. Beleza? Como nós criamos aqui uma condição então com o if, sempre que nós criamos uma condição, nós temos então que novamente abrir chaves, damos um Enter então e outro Tab. Aqui nós vamos colocar então a condição que deve ser contemplada então para que ocorra esta ação. Nós vamos utilizar então application.load. Após o load aqui, vai então a cena que você quer que seja lida. Não necessariamente tem que ter o nome de play, mas para que fique claro aqui nós vamos colocar player e ponto e vírgula. Aqui vamos corrigir que faltou o i na application. Damos um Enter então. Aqui nós já declaramos então qual é a situação a ser satisfeita. Colocamos então as chaves para fechar. Posicionamos então o cursor do mouse à frente das chaves. Damos um backspace para acertar o alinhamento. Pressionamos duas vezes Enter então. E agora nós vamos criar o outro botão. Logo vamos copiar este código de cima e vamos colar embaixo então. A partir daqui nós iremos fazer então o segundo botão. Logo nós só faremos algumas alterações então
nesta parte então de nosso código. Vamos alterar então aqui, que em vez de criar no meio o botão 01, vai ser o botão 02. Em vez de ser então ativa o início do game, então vamos colocar ativa as instruções, por exemplo. Aí aqui no lugar de player nós teríamos instruções. Em vez de load play, teríamos também instruções, beleza? Bem, aqui nós vamos fechar também com uma chave. Vamos corrigir aqui o play, vamos colocar letra maiúscula nas instruções. E agora, como nós iniciamos lá em cima então a função com chaves aberta, que nós vamos então encerrar fechando então as chaves, e dessa maneira acredito que está pronto então o nosso script. Agora nós vamos testar o mesmo. Vamos clicar então em salvar. No caso aqui eu já testei esse script, eu já vi que ele tem um erro, mas eu vou corrigir o erro aqui então durante o tutorial para que você possa ver então como identificar o erro. Para nós inserirmos então este script, nós precisamos ir em GameObject, criar então um objeto do tipo empty, vamos nomeá-lo, vamos colocar então empty. Agora nós precisamos associar o nosso script a este elemento. Você pode clicar, segurar e arrastar diretamente para o elemento, ou selecioná-lo e arrastar diretamente então para a inspector. Agora nós já associamos então nosso script ao empty. Agora nós pressionamos player. Como nós vimos então, temos um erro. Observe que aqui embaixo então aparece uma linha vermelha. Isso aqui então é a nossa janela de console. Nós clicamos duas vezes, botão esquerdo do mouse, vai abrir isso aqui. Você clica duas vezes então sobre o erro. Você aguarda então que ele vai abrir nosso editor de scripts, localizando então o erro. Observe que neste caso então a linha número 7 ela fica em destaque, e aqui embaixo também no rodapé indicando 7. Para corrigir isso nós precisamos então colocar o cursor do mouse ao lado de load play, espaço, abre parênteses, número 1. Temos que fazer o mesmo então em load instruções, abre parênteses, número 2. Se nós tivéssemos 3 botões, deveríamos colocar o número 3, 4 botões, número 4, e assim sucessivamente. Observe que agora fica indicado ali que o erro estava realmente na linha 7 e na linha 12. Agora nós vamos salvar isso então e vamos voltar à Unity. Observe que agora a janela de console não apresenta nenhum erro. Vamos fechar ela então e pressionar play para ver como é que ficou então o nosso menu. Como nós observamos então, ele não está com erro de script, mas tem um erro de localização então dos seus botões, que nós podemos corrigir através do nosso script. Vamos então desligar aqui e vamos passar novamente ao nosso editor. O problema é aqui na posição então dos botões, que no caso os dois botões eles estão com a mesma localização. Então nós vamos ter que alterar. Vamos passar então aqui para 70. Vamos ver como é que fica. Salvar. Vamos voltar a Unity, pressionar play novamente. E agora, como vocês podem ver então, os botões estão localizados no local correto. Nós passamos aqui o cursor do mouse sobre eles e eles se ativam. É claro que ao pressionar play, instruções, nós não seremos encaminhados a nenhuma outra cena, porque nós só temos esta cena no caso no nosso projeto, beleza? Bem, esta função rect então, é uma função estática da Unity. Ela serve então para você criar um retângulo. Você consultando então a documentação referente aos scripts no site da Unity, você vai localizar então rect lá, ó, função estática que cria então um retângulo, beleza? Agora nós vamos estar recapitulando então o que foi visto. Nós veremos então outras maneiras então de estarmos criando menus, no caso que utilizam então imagens, menus em 3D, dentre outros, beleza?